Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou a Renata Curti, sou advogada. Se você chegou neste canal é porque você dá valor ao seu patrimônio, aquilo que você conquistou ao longo da sua vida toda e você quer proteger ele. Então, para isso que eu tô aqui, para te dar orientações, te dar informações, conhecimento nessa direção, ok? Então, já aproveita e dá aqui o seu like, se inscreve no canal para você me incentivar e não perder nada do que eu falo aqui. E hoje eu tô com um dilema aqui, uma meta, vamos dizer assim, para te explicar de uma vez por todas por que o sistema da holding familiar ele dispensa o inventário. Exatamente. Você sabe que o inventário hoje, ele é absurdamente caro aqui no Brasil. Você paga imposto muito alto, até os honorários do advogado é alto, você paga o cartório, que é muito caro, sem falar em todos os transtornos que acontecem ali no inventário, tanto judicial como extrajudicial. Não se engane que por ser extrajudicial ele é mais barato. Não é. É a mesma coisa, ok? Mas a diferença é que um é mais rápido do que o outro, somente isso. Isso é rápido se você tiver dinheiro em cash para pagar todos os custos dele. Mas, ok, voltando, a holding familiar, ela é construída em cima de um sistema que dispensa o inventário. Por quê? Vou te explicar passo a passo de todo esse planejamento sucessório. Exatamente, a gente na holding, a gente consegue fazer um planejamento sucessório bem explicado, detalhado, conforme o dono do patrimônio quer. Então, como é que acontece isso? Quando a gente faz o sistema da holding, a gente faz uma integralização. O que é isso? É transformar, migrar todo o patrimônio de uma pessoa física, que é o dono do patrimônio, para dentro da holding familiar, que é uma pessoa jurídica. Quando a gente faz essa integralização, esses bens eles se transformam em cotas do capital social. Então, se você tinha um patrimônio avaliado em R$1 milhão, essas cotas vão ser 1 milhão de cotas. Exatamente assim. E aí o que acontece? A gente consegue fazer uma doação dessas cotas, que são bens móveis, para os herdeiros, para aquelas pessoas, para os filhos, né? Para toda aquela cadeia de herdeiros que o dono do patrimônio tem. E só que aqui, nesse momento, a gente não usa as regras lá do direito civil, da doação de imóveis, não. A gente usa as regras do direito empresarial. Principalmente a gente usa as leis de SA para fazer isso tudo, porque a gente está na seara do direito empresarial. Mas só que essa doação, diferente da doação lá de imóveis, ela não é imediata. O dono do patrimônio não perde o controle, não perde o poder do patrimônio dele. Não é isso que acontece aqui. Exatamente aqui que é feito o planejamento. A gente consegue fazer um marco inicial para esses herdeiros possuírem essas cotas, que é exatamente o falecimento daquele que é dono de todo o patrimônio. Exatamente, no dia do falecimento, a gente faz uma alteração contratual juntando a certidão de óbito e aí acontece que todos os herdeiros vão ser donos daquele patrimônio que ficou pré-estabelecido lá no contrato social, ok? Olha só, esse planejamento, ele tem algumas peculiaridades. Claro que a gente usa aqui aquelas cláusulas de direito civil, como a inalienabilidade, impenhorabilidade, incomunicabilidade e até reversão. O que é a cláusula de reversão? Reversão é o seguinte, claro que a gente pode, o herdeiro pode falecer antes do dono do patrimônio, não é verdade? E aí a gente coloca uma cláusula que, se isso acontecer, aquela doação perde o efeito e os bens voltam todos para o dono do patrimônio e ele pode fazer outra doação para quem ele quiser. Pode ser um sobrinho, qualquer pessoa, né, que ele queira fazer. Além dessas cláusulas, a gente usa o arcabouço das cláusulas do direito empresarial, que é a administração permanente, direitos políticos, mandato, o call option, gold share, ou seja, são
cláusulas específicas que eu vou gravar um outro vídeo para te explicar como funciona todas essas cláusulas do direito civil e do direito empresarial. Mas o que é importante aqui você ter ciência, por exemplo, é da diferença de imposto. Vamos ter em mente que esse patrimônio valha 2 milhões de reais. Se for um inventário normal, aqui no estado do Rio de Janeiro, porque cada estado tem a sua legislação do imposto de herança, nós iríamos pagar 8% sobre o valor total, que é 2 milhões. Você iria pagar de imposto 160 mil reais. É muito dinheiro, é um papel que custa 160 mil reais que você dá para o governo. Sendo numa holding familiar, a gente não usa esse valor de 2 milhões, que é o valor de mercado. A gente usa lá aquele valor que está declarado no imposto de renda, que é muito mais abaixo, né, do valor de mercado. Vamos colocar aqui que seja 450 mil, que é mais ou menos a porcentagem aí de diminuição de valor de mercado. Você pagaria não 8%, 4%. E aí você pagaria 18 mil reais. Olha a economia tributária que você faz nesse sistema. Na verdade, todo o sistema da holding familiar, ele é montado em cima de 3 pilares. Não ter um inventário, proteção de todos os bens e eficiência tributária. Então é isso que todo esse sistema garante para você. Tem dúvida? Pode deixar aqui embaixo para mim, tá, gente? Que eu respondo tudo. E me acompanhe aqui, porque eu estou fazendo uma série de vídeos te explicando detalhadamente como é e como funciona todo o sistema da holding familiar. Ok? Gente, fico por aqui e até o próximo vídeo, tá?